Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um módulo específico, que ainda cobra-se muito em algumas prefeituras e algumas estatais e autarquias, que é sobre o Office 2007. Apesar de já estar defasado, que nós já temos mais 3 versões na frente, nós podemos considerar a 2010, a 2013 e 2016, ainda assim se cobra em muito 2007. Até porque as funções, são as mesmas. Os atalhos e as nomenclaturas podem ter modificado, mas a principal função de um Excel é planilhas e funções. Então, continua-se o mesmo, então cobra-se ainda, ok? Então, sem mais delongas, vamos conhecer as estruturas básicas para diferenciar, o 2007 das outras versões. Bom, gente, para quem já trabalhou com o 2007, sabe-se que teve uma grande diferença se comparado ao seu anterior, O seu anterior era o Office 2003, 2003. E qual que é a principal diferença para a nova versão 2007? É isso aqui, a sua extensão. Professor, não sei o que é extensão. Então, sinto muito em dizer que você pulou a aula de sistemas, sobre software. Todo software ele gera um arquivo e esse arquivo ele tem uma extensão específica. Para que serve a extensão? Para definir que tipo de arquivo ele é. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com um documento que tem a extensão .docx, sabemos que ele foi criado, através do Word 2007 em diante, 2007, 2010, 13 e 16. Se eu tenho um documento com a extensão .doc, eu sei que eu utilizei a versão 2003 ou anteriores. Então, olha a primeira grande diferença. A versão 2003, uma versão anterior da 2007, gerava uma extensão .doc quando se trata sobre Word, certo? Só que o nosso foco da nossa aula hoje vai ser sobre planilhas eletrônicas. Nós iremos falar sobre o Excel. O Excel é a mesma coisa, A 2003 geraria uma extensão XLS, tá? Já a versão 2007 ele gera a extensão XLSX. E o PowerPoint ele segue a mesma nomenclatura. Era a extensão .ppt e foi acrescentado o X no final. Então agora fica .pptx. Então o macete que você vai ter é o seguinte: a partir de 2007, 2007, 2010, 2013 e 2016, todas as extensões padrão, tá? Gravem esse nome porque essa pegadinha já caiu em concurso público. Todas as extensões padrões são com a nomenclatura X no final. Então é DocX, XLSX e PPTX, ok? E aí já caiu a seguinte pergunta. Sabendo que o Word 2007 ele gera, e aí pode cair essa palavra, padrão ou nativo, Ele gera uma extensão DocX, por exemplo, para o Word. Excel gera uma versão XLSX. Ele vai te perguntar o seguinte: é possível abrir ou salvar com uma extensão anterior? Então imagine que nós estejamos utilizando o Excel. Ele está perguntando o que na questão? Eu posso salvar uma extensão XLS? Pode, tá? Então você tem que ficar muito antenado com essas pegadinhas. Eu não só posso salvar, como também eu posso abrir, tá? Então você pode abrir uma versão anterior e você pode salvar mesmo que você esteja utilizando, uma versão mais atual. Então olha a pegadinha aí. Se perguntar qual é o padrão, XLSX. Se ele perguntar se pode abrir uma versão anterior, pode. E outra coisa importante também, que é comum fazer pegadinha. A partir da versão 2010, o Office 2010, é possível você salvar todos os arquivos na extensão .pdf. Professor, vou até apagar essas nomenclaturas aqui para facilitar o entendimento. Professor, o que é uma extensão .pdf? Uma extensão .pdf, é uma extensão somente de leitura. Então, o que vai acontecer? O usuário vai abrir aquele arquivo e só vai poder visualizar o conteúdo. Ele não vai conseguir alterar ou manipular. Agora, se eu passo para o usuário uma extensão .docx, ele vai conseguir alterar e manipular.
a não ser que você coloque senha, que nós veremos também na aula de hoje. Se você colocar XLSX, ele vai conseguir manipular também, e PPTX ele vai conseguir manipular também. Então imagine só que você seja um professor, assim como eu, certo? Você vai passar um conteúdo para um aluno, ou vai compartilhar um conteúdo para uma outra pessoa, e não quer que aquela pessoa altere o conteúdo. Então para isso você passa uma extensão .pdf, certo? Olha a pergunta de concurso público. Como o Office 2007, queira ou não, já é uma versão bem defasada, né? 10 anos aí de mercado, o que acontece? Ela não tem essa opção para salvar como PDF. Então olha a pegadinha aí. Se cair no concurso público, sabendo que você está utilizando o Excel 2007, é possível salvar o seu arquivo em PDF? Falso, tá? Ah, mas eu já ouvi falar que tem pessoas que utilizam o Office 2007 e conseguem salvar em PDF. Sim, mas para isso você tem que instalar um plugin, tá? Professor, não sei o que é um plugin. É um software, né, que vai fazer essa função. Então, por padrão, qualquer aplicativo, qualquer Word, qualquer Excel, qualquer PowerPoint que for do pacote 2007, tá? Independente de versão português, inglês, né? Standard ou a versão de estudantes, né? Que nós temos aquela versão focada que é a mais básica, Home, né? Home Basic, por exemplo, ele não é permitido salvar como PDF, desde que você entre dentro do site da Microsoft e instale um plugin, né, que é um software que vai fazer esta função. Então, olha a pegadinha aí. Temos duas pegadinhas que podem cobrar só na parte do Office 2007, só na parte tanto do Excel, do PowerPoint, né, ou Word. Ele pode cobrar o seguinte: qual que é o formato nativo, padrão? Sempre vai ter o X no final. Segundo, ele pode perguntar: eu posso abrir versões anteriores? Pode. Terceira pegadinha: é possível salvar como PDF? Depende. Se você instalou o plugin da Microsoft Office, vai ser possível. Se você não instalou, ele não consegue, ok? Então, só isso, né? Só para saber os conceitos básicos. Agora a gente vai entender a sua, né, estrutura, como que se dá a estrutura do Excel 2007, que é o foco da nossa aula, ok? Galera, nós vimos anteriormente sobre os conceitos básicos, né, as nomenclaturas e extensões. Agora a gente vai ver sobre a estrutura, tá, do Office 2007, referindo-se, né, ao Excel propriamente dito. Bom, assim como as versões 2007, 2010, 2013, 2016, a estrutura é a mesma. Tem dois componentes que sempre vai existir, que são as guias e os grupos, tá? Professor, o que seriam as guias? As guias seriam os conjuntos maiores de opções, né? Então nós temos início, inserir, layout de página, fórmulas, dados. Assim, quando eu posiciono o meu cursor e clico, vai abrir algumas opções. Essas opções que se abrem são os grupos. Então os grupos, o que seria? Seria comandos, né? Opções de formatações que estão relacionadas a uma determinada guia. Todo e qualquer aplicativo do Suite Office tem isso. Então quer dizer que o PowerPoint tem? Tem. O Word tem? Tem. O Excel tem? Tem. Então sempre vai ser baseado nessas duas coisas. Outra coisa que é importante: acesso rápido. Acesso rápido fica nessa parte superior, tá? Essa parte superior aqui, normalmente vem cadastrado três coisas: salvar, desfazer ou refazer. Já caiu no concurso público perguntando o seguinte: essa guia de acesso rápido, ela é padrão? Como assim padrão? Sempre vai existir somente esses três ícones? Não, você pode personalizar, certo? Como assim personalizar? Eu quero colocar, por exemplo, a opção de recortar, de copiar, de colar. Você pode? Pode. Ele colocou aqui que são os três mais utilizados, que você salva um documento, você salva uma planilha, você salva uma apresentação, você refaz ou desfaz uma alteração. Ok? A grande diferença que existe entre o Suite, na verdade não só o Excel, mas todos os aplicativos do Office 2007 para os demais, é essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha aqui é chamado de botão Office, tá?
Ah, para que serve esse botão Office? Você vai mexer com a estrutura do seu arquivo. Como assim estrutura do seu arquivo? Você pode abrir um novo documento, você pode salvar um documento, você pode proteger um documento, certo? Ele então tem a mesma nomenclatura, se você quiser fazer uma comparação com as versões mais novas, com o botão arquivo, tá? Então lá no 2010 é arquivo, por exemplo, lá onde você vai mexer com a estrutura. Aqui é o botão Office, que é o botão do Office realmente, tá ok? Então ele tem a mesma função, né, baseada no arquivo. Claro que as nomenclaturas vão ser diferentes, mas a ideia principal é praticamente a mesma, é onde você vai mexer com a estrutura do seu arquivo, ok? Bom, outra coisa que eu preciso saber, agora já focando no Excel. O Excel, ele é, né, um editor de planilhas eletrônicas. E como que ele trabalha? Ele trabalha baseado em células. Professor, o que é uma célula? É a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. E ela é composta por duas informações. Informação da coluna, tá? Que é na posição vertical, e sempre vai ser representada por letras. Sempre vai ser representada por letras. E também ele tem a informação das linhas, que é na posição horizontal. Então o senhor está querendo dizer para mim que uma célula tem duas informações de identificação? Isso mesmo. Ele tem uma informação sobre a coluna e ele tem uma informação sobre linha. Olha a pegadinha que cai em concurso público. Ele fala o seguinte... Vou até desmarcar essa opção aqui da barra de endereço, que ele está mostrando que é A1. Mas eu vou mostrar para você como que eu identifico. Ele pode cobrar uma pergunta bem básica, né? O seguinte, imagine que o cursor esteja posicionado, né? Vamos supor que ele dá um print ou ele dá uma imagem de uma planilha e pergunta. O cursor, né, está marcado porque está selecionado, ele fala o seguinte, partindo, né, do cursor esteja nessa posição. Qual célula ele selecionou? Bom, você vai ter que analisar a posição da coluna e a posição da linha. Só que aí você pode fazer o seguinte. Bom, ele está na posição da coluna A e ele está na posição da linha 1. A1. E ele pode colocar também, né, isso aqui lá no gabarito. Posição 1, né, da linha 1 e na coluna A. Como que eu vou diferenciar? Gente, não existe célula que inicia sua identificação por linha, sempre por coluna. Então, para você gravar, sempre uma célula começa por letra. É isso mesmo, sempre uma célula começa por letra. Então, significa o seguinte, que é A1, B1, C1, D1 e assim sucessivamente. Não existe um A, um B, um C, um D, ok? Então gravem isso, por favor, porque isso vai fazer até diferença quando a gente trabalhar com funções, né? Que seriam os cálculos propriamente dito. Não existe um A, A1, A2, A3 e assim por diante. Pode acontecer também o seguinte, ó, imagine só. Eu estou falando de célula. Célula é a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. Vou apagar aqui para facilitar o teu conhecimento. E ele pode marcar o seguinte, supondo que esteja selecionado isso aqui, ó, tudo isso aqui ficou selecionado, né, até o final, vai ficar meio que amarelinho, certo? Ele vai perguntar o seguinte na alternativa, supondo que o cursor esteja dessa forma, qual é a célula que ele selecionou? Na verdade, não existe célula que ele selecionou, você sabe por quê? Quando ele clica na coluna ou ele clica na linha, ele seleciona toda. Então significa que não vai existir a figura de linha e coluna, vai existir só a figura da seleção, né, da posição que ele se encontra. Então se ele perguntasse qual seria a posição selecionada? C, porque ele selecionou toda a coluna C. Ah, então quer dizer que se tivesse selecionado aqui e tivesse meio que o cursor marcado tudo dessa forma, tanto é que você não consegue nem definir aonde vai, porque ele vai até o infinito da sua planilha, significa que ele estaria selecionado a linha 2, tá ok? Então eu posso fazer isso? Pode sim, tá? Então eu posso selecionar somente uma célula, que aí a célula eu tenho que lembrar, né? Que ela é composta pela identificação da linha e da coluna. Agora eu posso selecionar toda uma linha ou toda uma coluna, ok? Então fiquem atentos aí, que se cair no concurso, se tiver selecionado somente C, está errado? Não, está correto, ele está selecionado
uma coluna toda, né? Ah, se ele mostrar números, então ele está selecionando linhas, ok? Então essa é a estrutura básica. Uma coisa também bem importante que já caiu em concurso e nós temos que ficar atentos. O que seria, né, o Excel? O Excel ele é um editor de planilhas eletrônicas. Só que não existe só uma planilha eletrônica, existem várias. Então, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Então, quando a gente trabalha com um documento baseado em Excel, a gente fala que existem pastas de trabalho. Como assim pastas de trabalho? Você fazer uma nomenclatura. Lá na casa de vocês não existe uma pasta que guarda vários documentos? Sim. Então uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas. Essa que é a ideia, certo? Então eu posso ter uma planilha do mês de março, do mês de abril, junho, julho, agosto, setembro. Posso também dividir em planilha 1, planilha 2, bimestre, enfim. Então um documento, ele é uma pasta de trabalho. Então ele consegue armazenar várias planilhas eletrônicas. E assim como já caiu em outros concursos, eu já falei para vocês uma coisa interessante. Por padrão, né, eu sei que isso é chato, mas você tem que decorar. Ele pode perguntar qual que é a fonte padrão, né, do Office. E isso aí não mudou, né? Tanto 2007, 2010, 2003, 2016, ele usa a fonte Calibre e o tamanho padrão é 11, tá ok? Ah, ele poderia perguntar qual que é o documento, por exemplo, imagine, supondo que você abriu um documento, né, em Excel e você não salvou, né? E ele pode perguntar o seguinte, qual é o nome temporário desse documento? Sempre ele coloca pasta 1, tá? Pasta 1. Aí se eu abrir um novo documento, pasta 2. Se você salvou, aí vai aparecer a nomenclatura que você definiu. Então se você abrir o documento e não salvou, esse documento está com o nome temporário, né, de pasta 1. Ok? Então esses são os conceitos quando se trata sobre a estrutura. Agora a gente vai entrar em cada guia e vai definir para que serve cada uma. Ok? Vamos verificar o que se cobra, né, na parte da guia início. A início ele vai cobrar os grupos área de transferência, fonte, alinhamento, número e edição. O que eu preciso saber sobre cada grupo? Quando se trata sobre a área de transferência, tem duas coisas que você precisa saber, que sempre se cobra. Primeiro, ele pode cobrar o ícone, que eu até apresentei aqui o ícone para facilitar o teu entendimento, que ele é chamado de pincel, formatar pincel, tá? No 2007, no 2010 em diante se chama pincel de formatação, mas a ideia é praticamente a mesma. O que acontece quando pode se perguntar sobre esse ícone? Imagine só que você está com uma célula, né? E nessa célula você aplicou algumas formatações. Por exemplo, você colocou um tamanho de fonte 12, você aplicou negrito, você aplicou itálico e sublinhado, colocou sombreamento, enfim, você colocou várias formatações. Imagine que você tenha que replicar essas mesmas formatações para uma outra célula, por exemplo. E você quer agilidade, correto? Então o que acontece? Você não vai ter que colocar formatação por formatação novamente. Você vai clicar com o pincel, formatar pincel na célula que possui as formatações e você vai clicar na célula que você deseja replicar essas formatações. Então uma vez que você clicou, todas as formatações
copiadas anteriormente vai ser replicadas. Então ele permite o quê? Agilizar a tua vida. É isso que seria a área de transferência. Então, qual que é a ideologia? Você vai transferir as formatações dessa célula para uma outra célula. E aí pode cair na pegadinha o seguinte: o formatar pincel, ele altera o conteúdo? Não, ele altera as formatações. O conteúdo continua o mesmo. E aí você também tem outra coisa muito importante, que é a parte de colar especial, que eu vou dar um time agora, e depois eu vou mostrar o slide para que seria, né? Mas só para você se ambientar o que seria. O colar especial é o seguinte: imagine que você está pegando essa informação de uma outra planilha, ou por exemplo, de um documento Word, ou você pode pegar de uma página web, enfim, de um outro local, certo? No outro local, né, no local de origem dessa informação, pode ser que ele esteja com algumas formatações. Então o que acontece? Eu não quero as formatações, eu quero somente o conteúdo. Para isso você utiliza o colar especial. Então o colar especial ele vai te definir o quê? Que você pode selecionar somente o texto, somente o conteúdo. Eu não quero as formatações, certo? Isso que seria interessante, ok? E depois a gente vai ver o atalho, que ele pode cobrar também essa questão, tá? Bom, entendemos sobre a parte de área de transferência, né? E aí nós vamos para o grupo fonte. O fonte é praticamente o padrão, né, de qualquer aplicativo do pacote Office. Negrito, né, itálico e sublinhado você tem que estar gravado. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, né? Negrito vai te dar um destaque maior, itálico vai te deixar inclinado e sublinhado vai te dar uma linha, né, o underline abaixo do texto, certo? Bom, aqui nessa opção que tem parecendo uma janela, na verdade são as células, você vai definir se você vai colocar o divisor e o espaçamento, né, das bordas, por exemplo. Você vai ter somente bordas exteriores, internas, enfim, superior, direita, esquerda ou direita. E aí esse balde de tinta serve para você colocar sombreamento na célula, certo? Esse azinho seguido de cor significa que você vai aplicar cor na fonte, ok? Então isso aqui é básico. Bom, agora outros dois ícones que costumam cair muito, inclusive até coloquei aqui, tá? Quebrar texto automaticamente e mesclar e centralizar. Quebrar texto automaticamente eu coloquei aqui porque imagine só que você colocou uma palavra muito grande, né, na célula, de modo que não coube. Por exemplo, vou colocar aqui a palavra João nessa célula. O que vai acontecer? Não vai mostrar todo o conteúdo, ok? Então eu quero que mostre todo o conteúdo, porque se eu digitar dessa forma, vai aparecer dessa forma aqui que eu acabei de escrever, vai aparecer só Joa. Certo? Então o que eu faço? Eu tenho que selecionar a célula que eu quero e quebrar texto automaticamente. O que vai acontecer? Ele vai alongar para de forma que preencha corretamente, seguindo o espaçamento da palavra que você colocou, ok? Se não couber, ele vai descer para baixo, vai ficar uma linha maior, ok? Então essa que é a ideologia, certo? Então se perguntar sobre esse espaçamento com uma setinha para baixo, ele fala o seguinte: não coube aqui, vai aparecer dessa forma, ok? Mesclar e centralizar, eu dediquei um slide anterior, um slide posterior, porque você precisa saber o que seria essa ideologia que praticamente cai em todo o concurso. É você pegar 3 células, né? 3 células, espaço de 3 células, e transformar numa só. Então imagine, para você facilitar o entendimento, imagine que tem um galpão dividido em 3 salas, certo? O que vai acontecer? Ele vai quebrar as divisões do galpão, o galpão vai ser o mesmo, só que não vai ter 3 compartimentos, vai ter somente um. Isso que seria mesclar e centralizar. Ele vai tirar as divisões das células e vai deixar o texto centralizado, ok? Bom, isso que se cobra no grupo alinhamento. Agora a gente vai para o número. Isso aqui tem que ficar bem atento, inclusive também separei um slide para isso. O que seria essa parte de número? Como que vai ser definido, né? Como que vai ser definido a informação? Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma planilha, e essa planilha é referente a valores, né? Eu vou colocar o valor de moeda, por exemplo, ou posso colocar o contábil, certo? E aí eu posso definir também que tipo, né, de valores que você quer. Por exemplo, se eu estou trabalhando com reais, tem que colocar cifrão, né? Se eu estou trabalhando com euro, tem que colocar o símbolo do euro e assim por diante. Bom, se eu estou trabalhando com uma planilha de porcentagem, vou colocar aqui a porcentagem. Se eu estou trabalhando com a parte de valores que não é texto, é numeração, então eu tenho que colocar milhares. Eu posso acrescentar, né,
números após a vírgula ou posso retirar também. Então tudo isso você utiliza utilizando o grupo números. Então já finalizamos a área de transferência, fonte, alinhamento e números, ok? Estilos. Estilos seria para você fazer uma formatação. Então imagine só, eu tenho uma planilha, né? Estou fazendo uma planilha, por exemplo, de cálculo de notas, certo? E aí você pode definir com formatação condicional se o conteúdo, por exemplo, daquela célula for abaixo que 6, né? E a gente vai utilizar que a média de um aluno seja 6, né? Ele está, né, de recuperação. Se a nota for acima de 6, por exemplo, né, ele está aprovado. Eu posso colocar o sombreamento, eu posso colocar um tipo de cor diferente ou aplicar um efeito na fonte, né? Isso que seria formatação condicional. Eu posso formatar seguindo o conteúdo que eu estabeleci dentro da célula, ok? Então, isso é que se trata da guia estilos. Células. Bom, a célula você pode fazer o seguinte, imagine que você fez, né, uma planilha, digitou ela toda bonitinha e infelizmente você esqueceu de colocar, por exemplo, no meio de uma planilha, uma célula, um conteúdo muito importante. Você não vai ter que apagar a sua planilha e vai ter que digitar tudo novamente. Você pode selecionar o local que você deseja, né? E você pode inserir ou também, por exemplo, esse valor não é mais necessário, eu posso excluir. Você vai selecionar aqui e excluir. Outra coisa bem importante também, né? Pode cair o ícone, né? Se você verificar que tem uma célula com uma seta inserindo no meio de dois valores, é para inserir um novo valor. Se você vê células divididas através de um xizinho, isso é meio que óbvio, né? Você vai excluir. Você também pode acionar não utilizando os ícones, mas com o botão direito do mouse, né? A gente já viu isso lá no Windows, né? O que você tem que saber? O mouse, né, o cursor, ele tem dois botões, fora o scroll, que é a barra de rolagem, né? Botão esquerdo, selecionar, tá ok? Botão direito, menu de acesso rápido. Então, normalmente a gente nem utiliza muito o grupo células, né? Mas se cair no concurso público, você tem que estar ciente, né? Você pode utilizar também pelo botão direito do mouse. Agora, o edição sempre cai. O edição tem três coisas que sempre cai, costuma cair, que são a parte dos ícones, tá? Que é a questão do autossoma, que é uma função, né? Se você colocar, por exemplo, tem determinados valores, certo? Seja na posição da coluna, ou seja, a posição na linha. Se você colocou no último valor que não está preenchido, ele automaticamente faz referência do conteúdo anterior e ele faz uma autossoma, ele soma todos os valores. Então ele pode perguntar o ícone e perguntar para que serve esse ícone. Você vai saber que é a autossoma. E aí nós temos a opção de classificar e filtrar. Você, por padrão, ele é crescente, mas eu quero colocar do menor, né? Do menor para o maior já é, na verdade que ele já é crescente, né? Do maior para o menor, né? Então seria decrescente. Então você vai clicar aqui e vai colocar decrescente. Minha planilha é muito grande, eu preciso encontrar determinado valor. Simples, você pode utilizar a opção localizar e selecionar, que pode ser acionada tanto por essa lupa, também pode ser acionada pelo comando Ctrl L, ok? Então, isso é que se trata, né? Quando nós falamos... Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falamos sobre a guia início. Agora eu vou abrir um slide, né?
para salientar algumas coisas que costumam cair mais em concurso público, que é a parte do colar especial, né? Bom, gente, agora a gente vai dar ênfase naquelas partes principais que mais costumam cair no concurso para vocês massificarem o conhecimento de vocês, tá? É o seguinte, quando se trata sobre colar especial, ele pode cobrar aquele conceito que eu falei para vocês, que você consegue copiar somente o conteúdo, mas ele pode te apresentar a tela, ou ele pode também te perguntar o atalho, né? Porque nós temos 3 atalhos que é para manipular a informação. Nós temos o Ctrl C, né, que é para copiar a informação, Ctrl V para você colar a informação, e nós temos o Ctrl X, né? Qual que é a diferença entre o Ctrl C e o Ctrl X? O Ctrl C ele cria uma cópia, o Ctrl X ele move, ele retira do local de origem e passa para o local de destino. E aí nós temos um outro comando que pode cobrar, o Ctrl Alt V. O Ctrl Alt V, o que ele permite? Colar especial. Imagine só, eu estou copiando conteúdo da internet, ok? Então, por padrão, ele vem com uma HTML, né? Mas eu não quero copiar, por exemplo, né, a informação baseada nas configurações do HTML. Eu quero copiar somente o texto. Então eu vou copiar o texto sem formatação. Essa que é o conceito do colar especial, ok? Outra coisa importante, né, que eu falei para vocês, mesclar e centralizar. Professor, não ficou muito eu não entendi muito bem o que acontece, né? Então simples, ele pode perguntar o atalho para você quando ele tiver esse azinho, né? Seguido de setinha para esquerda ou para direita, ele está falando o seguinte, você vai mesclar, você vai expandir a célula, né, para o composto que você estiver selecionando. Se você estiver selecionando 4 células, vai transformar em uma só com tamanho de 4 células, vai se transformar numa célula só com tamanho de 4, né, e o texto vai ficar centralizado. Então eu mostrei para vocês antes, né, aqui eu tenho 4 células, e agora. E aí uma coisa que caiu no concurso público que você tem que ficar preparado. Aqui nós tínhamos 4 números, 2, 3, 4, 5, e cada número estava contido numa célula diferente. Quando eu mesclei e centralizei, ele pode perguntar para você qual o número que irá aparecer. O primeiro. Então, se neste caso na seleção o primeiro número for o 2, ele vai pegar todo o espaçamento, verifique que o espaçamento é o mesmo, só que tem só uma divisão, né? E vai pegar o primeiro número. Então olha a pegadinha que pode ser. Ele pode cobrar o ícone, ele pode cobrar o que é mesclar e centralizar, e ele pode cobrar qual o valor que vai ficar ali dentro, ok? Pegando também a ideia do número também, que se cobra muito, né, que é a formatação, ele pode perguntar o seguinte, ele pode te dar o ícone e perguntar, tá? Como assim perguntar? Quando dá esse ícone significa o quê? Bom, separador de milhar, né? Quando ele te dá essa setinha indicada para a esquerda, aumentar. Então você vai aumentar as casas decimais. Quando você tiver a setinha apontada para a direita, você vai diminuir as casas decimais. E o mais fácil de todos, né? Quando tiver uma porcentagem, ele vai colocar o estilo porcentagem. Então tudo isso pode ser cobrado somente no conteúdo da célula. Olha que interessante. Para que servem os zeros? Separador de milhar. Para que serve esse zero com vírgula para a esquerda? Aumentar. Zeros com vírgula com seta para a direita, diminuir, e o porcentagem também, né? E ele cobra o seguinte, pegando o mesmo conceito que nós tivemos lá na parte do número, ele pode perguntar quais são os formatos que são mais utilizados em uma planilha eletrônica. São 4, tá? Eu tenho o geral. Como assim geral? Geral é praticamente texto ou número. Você não consegue definir que informação que vai ser inserida. E aí tem uma coisa importante. Ele pode cobrar o seguinte, supondo que a célula esteja configurada com conteúdo geral, certo? E você vai inserir um texto. Qual é o alinhamento que vai ficar dentro da célula? Olha que pergunta que parece ser complicada, mas não é. Então é o seguinte, se é geral, eu posso inserir tanto texto quanto número, correto? Se eu inserir texto, alinhamento à esquerda. Se eu inserir número, alinhamento à direita. Então olha, se eu coloquei geral, o alinhamento, né, ele vai ser para texto na esquerda, para número à direita. Ah, mas eu tenho certeza que aquela célula vai ser número. Ok,
certo? Então o alinhamento você já sabe que é a direita. Mas qual que é a diferença entre o número para o geral? Simples, aqui eu tenho casas decimais. Então aqui eu tenho 0,00. E aí eu posso aumentar ou eu posso diminuir. Fica a critério de vocês, ok? Moeda. Moeda você pode, por exemplo, inserir, né, o tipo de moeda. No caso aqui nós estamos trabalhando com reais. A diferença entre moeda para número, que vai ter as casas decimais, e eu vou ter a unidade, né, o valor da moeda, né, ou o tipo da moeda. Posso colocar reais, posso colocar euro, dólar e assim por diante, né? E aí tem dois que confundem muito na parte do concurso, que se trata sobre moeda e contábil. Os dois vão trabalhar com valores financeiros, mas qual que é a diferença? A mesma coisa que o geral, o alinhamento. Quando eu trabalho com moeda, ele segue a mesma tendência do número, alinhamento à direita. Agora, quando eu trabalho com valor contábil, ele é justificado. O que é justificado? A mesma forma que inicia, a mesma forma que termina. Então esta é a diferença quando se trata sobre parte de formatos, ok? Outra coisa também que eu falei para vocês, que é a parte lá da parte de células, né? Que, por exemplo, eu esqueci de inserir ou eu verifiquei que após terminar a planilha eu teria que excluir, certo? Então o que acontece? Ele pode cobrar o ícone, né? Se você tiver uma planilha com a setinha e aí você pode perceber que está bem destacado, está uma cor mais forte, ele vai inserir uma nova célula. Agora, se ele tiver uma planilha dividida com xizinho, ele vai excluir. E se ele tiver, né, essa setinha para a esquerda e para a direita junto e seguido desse espaçamento maior, você percebe que ele vai ajustar tanto a altura da linha, tanto a altura da coluna, enfim. Se ele cobrar esses ícones, você também tem que ficar preparado, né? Falei sobre a opção de classificar e filtrar, né? Também que cai, né? Inclusive eu coloquei o ícone, se colocar a Z pode classificar de A a Z, pode classificar de Z a A, você pode também inserir filtros, ok? E assim a gente finaliza, né, a guia início, tá? Bom, a próxima guia que nós iremos trabalhar é a guia inserir. O que eu preciso, né, gravar para facilitar a minha prova? Gente, quando se trata sobre a guia inserir, você vai gravar essa palavra mágica, objetos. Como assim objetos? Simples. Você não está editando, você não está redigindo a sua planilha. Você está agregando valor. Você está, por exemplo, trazendo mais credibilidade para a sua planilha, de forma bem sucinta. Então, o que eu faço para agregar valor num documento? Eu insiro imagem, eu posso inserir a fonte, eu posso inserir, por exemplo, gráficos, né? Eu posso inserir, por exemplo, um hiperlink ou um símbolo. Então, eu vou agregar valor. Toda vez que falar sobre a guia inserir, é sobre isso. Eu não vou alterar, configurar, eu vou agregar valor. E o que se cobra, né, em concurso público? Bom, se cobra a parte de ilustrações. Esse grupo você tem que ficar atento, tá ok? Bom, professor, o que seria esse grupo, né, ilustrações? Imagem. Você pode inserir uma imagem na sua planilha. Lembrando que essa imagem, ela pode estar armazenada no seu computador ou um computador que esteja conectado na rede que você se encontra. Tá? Ele não está compartilhado na web. Como assim na web? A partir das versões 2013, tá? 2013, você consegue inserir uma imagem diretamente da web. 2007 e 2010 são, queira ou não, versões já antigas. Então não é permitido. Olha a pegadinha de concurso aí. Clip Art. Para que serve Clip Art? Devido a esse valor que eu acabei de citar para você. Eu não consigo acessar a informação direto da internet. Então imagine só. Eu preciso inserir uma imagem, mas não tem uma imagem no meu computador e eu preciso inserir aquela imagem, um símbolo que faz referente a determinada organização, né? A Microsoft, ela tem um banco de dados que tem várias imagens já pré-definidas. Então o Clip Art é justamente para isso. Eu quero pesquisar sobre trabalho. Então você vai clicar no Clip Art, vai pesquisar, colocar trabalho, work, enfim. Você vai encontrar várias imagens, símbolos, né, que fazem referência a essa determinada coisa. Bom, mas eu não quero Clip Art. Eu sei que eu tenho que inserir, por exemplo, um retângulo, uma seta. Bom, então isso é formas. E aí você vai aqui na opção de formas. Eu preciso definir, por exemplo, um passo a passo, né?
eu preciso desenhar um organograma, um diagrama, um fluxograma. Quando você vai trabalhar com fluxos, né, já pré-definidos, ciclos, processos, você utiliza o Smart Art. Ok? Então, isso que são a diferença. Imagem você vai procurar dentro do seu computador, dentro do seu pendrive, enfim, tudo que seja conectado ao seu computador, seja fisicamente, né, ou via rede. Clip Art, o banco de dados da Microsoft. Formas, né, já são pré-definidas, e Smart Art vai ser diagramas, fluxogramas, um passo a passo, ok? E aí, gráficos, né? O que cobra, por exemplo, sobre gráficos? Qual que é, né, a opção que eu consigo inserir gráficos no Excel? É bem básico isso. Então, se gráfico vai agregar valor, você tem que ir na guia inserir e na opção do grupo gráficos. É isso que você precisa saber. Ilustrações já foi, gráficos também já foi. Hiperlink, isso é bem interessante. Inclusive, eu até salientei um slide só para isso. Links você vai referenciar. Como assim eu vou referenciar? Por exemplo, eu montei uma planilha baseada nos dados do IBGE, por exemplo, certo? Para trazer mais valor, né, eu vou inserir um objeto que vai ser um hiperlink. Se o cara quiser procurar a fonte, por exemplo, ele vai dar um clique e vai redirecionar diretamente no link, né, do site do IBGE. Ou eu também posso referenciar um documento. Aí eu peguei esse documento do edital tal, né? Então, o que acontece? Você pode clicar em hiperlink, pode referenciar um arquivo, uma pasta, né? Ou até mesmo um site. Então, o cara clicou, ele vai ser redirecionado, ok? Isso é que se trata sobre links. Símbolos. Bom, imagine que você esteja fazendo um trabalho de matemática, né? E você precisa colocar uma raiz quadrada, né? Eu preciso colocar um símbolo, por exemplo, π, né? Um símbolo que não é reconhecido pelo meu teclado. Como que eu faço para inserir isso? Simples. Você vai na opção de símbolos, né? E lá você pode colocar todos os valores que são cadastrados, né, na matemática. Praticamente tudo que você imaginar vai estar cadastrado em símbolo. Tudo que o seu teclado não tem, né, mas que você precisa trabalhar, está lá em símbolo, ok? Então isso é que se trata sobre a guia inserir. Eu abri um tópico aqui para parte de inserir, que ele pode perguntar o seguinte, ó. Eu fiz o hiperlink, né, que redireciona para a página da LAC, né? Então o que acontece? Aqui você pode perceber que é um hiperlink. Quando eu passar o mouse aqui vai aparecer essa opção. Então uma vez que se eu quiser acessar a referência, eu tenho que apertar o Ctrl, né? Selecionar Ctrl e dou um Enter, ele vai redirecionar para a página. E ele pode perguntar o seguinte: qual é o atalho que permite criar hiperlink? Ctrl K. Fiquem atentos, ele pode perguntar o seguinte: o que é o hiperlink, né? Que você vai referenciar um site, você vai referenciar, por exemplo, um documento, uma pasta, e ele pode perguntar qual que é o atalho que você permite fazer isso, que é o Ctrl K, ok? Bom, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na LAC Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Layout de página também é bem interessante. Como a gente trabalha com planilha eletrônica, né? Normalmente a planilha eletrônica ele trabalha na forma horizontal, né? Ele não é muito como se fosse o retrato, se fosse documento Word. Então, às vezes, né, vai acontecer o quê? Né? Que você quer verificar se vai sair a impressão, né, para sair no documento. E como que eu faço para configurar isso? Simples, layout da página.
Tá? Então a layout da página vai mexer com a estrutura, né? A estrutura para você visualizar se você vai conseguir imprimir. E você pode definir as margens, você pode definir a orientação. Por exemplo, se eu deixar na posição de retrato, normalmente a planilha eletrônica não vai sair. Normalmente a gente muda para paisagem, que paisagem é na horizontal. Então, para mudar a orientação, por exemplo, e permitir que a planilha seja impressa de maneira correta, eu tenho que ir na layout de página e mudar a orientação de retrato para paisagem. Aí eu quero mudar o tamanho. O padrão, né, sabemos que é o A4. Ah, mas eu quero mudar para o A5, né? Ou quero mudar para o A2, para o A1. Enfim, eu tenho que ir aqui. E aqui você consegue visualizar a área de impressão. Ok? Então isso que é interessante. Dentro de configurar a página também, né, do layout de página, você consegue, por exemplo, colocar um plano de fundo. Ah, eu quero colocar no fundo da minha planilha uma imagem, uma logo do órgão no qual eu trabalho ou da empresa do qual eu trabalho. Ok? Isso que trata sobre layout de página, tá? Bom, fórmulas. Fórmulas, o que você precisa saber, né? Lá vai existir toda e qualquer, né, função cadastrada. Tudo que você imaginar vai existir cadastrada. Não precisa você quebrar a cabeça para fazer manualmente, tá? Então ele pode perguntar, para que serve a guia fórmulas? Lá existe uma biblioteca de funções. Até porque, para que serve o Excel? O Excel é para você criar planilhas eletrônicas e filtrar dados. Para você filtrar dados, você pode utilizar duas maneiras. Ou você utiliza manualmente, que é criar as fórmulas, que é um trabalho desnecessário. Por que é desnecessário? Porque o Excel ele vai facilitar a tua vida. Por que ele facilita? Porque ele existe uma guia dedicada somente para isso. Você pode criar funções financeiras, de texto, de data e hora, enfim, o que você imaginar está aqui dentro, tá? Bom, e nós temos também a guia dados. Professor, para que serve a guia dados? Bom, a guia dados é o seguinte. Imagine que você já existe, né? Você já possui os dados, só que os dados eu não quero digitar. Eu quero importar, por exemplo. Né? Eu quero trazer de um outro local, certo? Eu consigo fazer isso no Excel para automatizar minha vida? Consegue. Você vai na guia dados e você consegue importar de por exemplo, dentro do aplicativo Access, que faz parte do suite do Office, da web, de texto, enfim, você consegue tirar de um local e passar para dentro do Excel. E isso automatiza a sua vida. Eu coloquei em vermelho aqui, gente, né? Porque é o seguinte, nós temos a opção classificar e filtrar. Para que serve a opção classificar e filtrar? Lembra que eu falei que lá na guia início também existe? Né? Então eu posso ter a guia classificar e filtrar tanto na guia inicial quanto também na guia dados. Porque se eu importo os dados, eu também posso classificar e filtrar. Então, para você ficar atento aí. Então eu tenho dois locais que eu posso classificar e filtrar os dados, ok? Bom, revisão, isso é muito importante. Assim como no Word, né, você também pode fazer uma revisão para verificar se tem erro, né, na escrita, né? E aí o que cai em concurso? Ele pode perguntar duas coisinhas bem interessantes para você. Como que eu verifico se tem alguma palavra digitada errado? Bom, é na revisão e na revisão de texto. O que eu tenho que fazer? Verificar minha ortografia. E ela pode ser acionada por uma tecla de atalho. Qual tecla que é essa? F7. Então a F7 permite fazer isso, ok? Então fiquem atentos aí. Bom, outra coisa, imagine só que você esteja trabalhando, né, com esta planilha, né? E essa planilha, por exemplo, ela pode ser construída, né, não só por você, mas ela pode ser construída, por exemplo, por várias pessoas do órgão na qual você é vinculada. Então, para fazer isso, o que você precisa fazer? Você precisa compartilhar essa planilha, né? E aí o que acontece? Como que eu faço para compartilhar uma planilha para que modo que várias pessoas consigam trabalhar? Eu consigo isso no Excel? Consegue. Então, primeira coisa que você precisa saber. Um documento, né, no Office ele pode ser construído não só para uma pessoa, mas para várias pessoas, desde que você compartilhe. E como que eu faço para compartilhar? Você vai em revisão e você pode compartilhar pasta de trabalho. Tá ok? Então, primeira coisa, na guia na parte do grupo alterações, você consegue compartilhar a pasta de trabalho. Outra coisa, você consegue definir, né, o que esses usuários podem fazer. E normalmente quando a gente compartilha um documento, né, você sempre coloca comentário. Por que a gente coloca comentário? Para facilitar o entendimento. Você fala o seguinte: bom, alterei esse valor na célula tal porque esse valor já está defasado. Existe um novo valor, por exemplo, da moeda do real, certo?
ou do dólar e assim por diante. Então o comentário ele é muito importante para isso. E aí pode perguntar no concurso, como que eu faço para inserir um comentário, né, em uma planilha eletrônica? Bom, eu tenho que ir em revisão, novo comentário. Como que eu faço para compartilhar, por exemplo, uma pasta de trabalho, né? Lembrando que pastas são todas as planilhas, né? Agora, eu quero compartilhar somente a planilha. Eu posso? Pode, né? Você vai compartilhar somente a planilha. A outra coisa, eu não quero que alterem essa planilha. Eu posso? Sim, você vai proteger a planilha. Eu não quero que eles façam nada com a pasta inteira, com todas as planilhas que estejam lá dentro. Bom, então você vai proteger a sua pasta inteira. Então, a revisão, além de corrigir, né, a parte de gramática, ela pode proteger, compartilhar e pode verificar o que as pessoas estão fazendo com o seu documento. Então, temos que ficar atento com isso, ok? Bom, exibição. Exibição cobra duas coisas básicas. A parte de visualização e a parte de zoom. A parte de visualização vai cobrar três coisas, né? A visualização são os modos de exibição de que você vai ver a sua planilha eletrônica. Por padrão ele vem normal, tá? Como assim ele vem normal? Ele vem na parte horizontal como se fosse uma planilha mesmo, exibido em todas as grades, né? O que acontece? Mas eu posso, por exemplo, selecionar layout da página, que vai ser o modo como que vai ser impresso. Aqui não mostra como vai ser impresso, aqui já mostra, layout de página. E se eu quero definir, por exemplo, né, aonde que vai ser a divisão de cada página, por exemplo, eu tenho que visualização de quebra de página. Então eu tenho três tipos de layout. Eu tenho o normal, que não mostra para mim como que vai ser a impressão, né? Eu tenho o layout da página que vai mostrar como é que vai ser a impressão por página, né? E eu tenho a visualização da quebra de página, que mostra certinho qual é o conteúdo que vai ficar numa página e qual é o conteúdo que vai ficar na outra página. Para isso, né, eu separei também um slide só para dedicar sobre isso. Outra coisa importante, dentro da guia revisão, eu não marquei aqui, mas pode cair, o que seria essa parte de linhas de grade? Você pode perceber que não está mostrando para você as divisões de linha e coluna, certo? Por que não está mostrando? Porque, por exemplo, eu desmarquei essa opção. Se eu marcar essa opção, volta a aparecer novamente. Então, linhas de grades permite mostrar a divisão da célula. Uma coisa que é importante salientar e que pode cobrar também é a parte de zoom, né? Que algumas bancas estão começando a fazer uma determinada sacanagem, que eu acredito que isso aí já não é mais noções de informática, mas são noções avançadas. Ele pode perguntar qual que é o mínimo de zoom, qual é o máximo de zoom e como que eu posso, por exemplo, fazer para utilizar o zoom, né? O zoom tem duas formas. Você pode apertar a tecla Ctrl do teclado e o scroll do mouse, que seria a barra de rolagem, para aumentar ou para diminuir, ou ele fica na opção de menos, né? Um maisinho com uma lupa, que fica na parte inferior, na parte da direita, né, do seu computador. Normalmente fica próximo do relógio, né, onde você pode aumentar ou diminuir, ok? Bom, voltando aqui na parte de visualização, só para você entender, ó, normal, né, o normal mostra aqui, por exemplo, para você, ó, certo? Ele mostra na parte horizontal, mas ele não mostra, por exemplo, aonde que está dividido cada página. E aí, com a visualização de quebra de página, olha o que acontece. Ele mostra certinho a divisão de cada página, como que vai sair a impressão, ok? E aí, a parte de zoom, o que eles cobram? Ele pode cobrar para você a sacanagem que eu falei para vocês, de qual que é o menor zoom e qual que é o máximo de zoom. O menor zoom é 10%, o máximo de zoom 400%. A professor cobra isso? Sim, o SESP cobrou isso, então por isso que eu estou passando para vocês, tá? Não sou eu que estou inventando isso, então fiquem atentos aí, ok? Bom, essa seria a primeira parte, gente, né, que nós vamos falar sobre Excel. Se você teve alguma dúvida, né, volte à aula. Tá? Vejam as partes dos comandos, para que serve cada guia, tenta focar para que serve a guia início, para você redigir, para você alterar, para você manipular, para que serve a guia inserir, para você agregar valor com os objetos, né? Ah, para que serve layout de página, para você mexer na estrutura do documento em si, colocar o formato, né? Colocar o tamanho, né? Ah, para que serve, por exemplo, a guia
Revisão, você vai fazer uma revisão de texto, você pode compartilhar e proteger o seu documento e você pode inserir comentário. A exibição, como é que você vai ser mostrado e visualizado isso. Então, esses tópicos você precisa saber. Porque o Excel, gente, ele é batata. Se tem 5 questões, uma questão é certeza, mas pode colocar aí que pode cobrar 2 questões, porque é o que mais cai em concurso, tá? Porque o Excel ele facilita e otimiza muito o trabalho da gente. Certo? Então o Excel você tem que estudar. E o Excel não é como o Word. O Word ele cobra muita parte de ícones, de comando. O Excel ele cobra os ícones e os comandos, mas ele cobra demais função. Então você precisa saber que essa parte, né, que é a parte 1 da aula nossa, é a parte básica. E aí a parte avançada, que são funções realmente que nós vamos manipular e trabalhar de forma prática, você tem que saber o básico para ir aprofundar. Ok? Então a gente vai dar uma pausa e a gente retorna com funções. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.